Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola dominical de hoje e nós estamos aqui para compartilhar com você mais uma vez uma palavra muito especial. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o livro do Apocalipse, mais propriamente as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Sardes, uma igreja que foi irrelevante e apática no seu tempo. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa igreja, a igreja dos nossos dias? Será que temos sido também irrelevantes? Será que nós temos contribuído para que esta apatia continue como igreja na nossa sociedade? Que influência nós temos tido na vida das pessoas? Estas e muitas outras perguntas serão respondidas a partir de agora na nossa escola dominical online. Fique conosco, porque será uma bênção. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa escola dominical de hoje. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. E nós já queremos incentivar você a participar conosco, a interagir conosco, a mandar aí aquilo que você está entendendo, seus questionamentos também. Tudo isso, com certeza, vai contribuir para que a nossa aula hoje seja uma aula abençoada. E hoje estou aqui com o Felipe, que vai contribuir com a gente através desse estudo. Graça e paz, Felipe. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bom, pastor? Graça e paz. Graça e paz, irmão, irmã, que está aí do outro lado nos assistindo. É uma alegria e uma responsabilidade também, né, pastor? Estar aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Que seja um tempo bem proveitoso, de muito ensinamento para a gente e que possamos, acima de tudo, colocar em prática, né, pastor? Afinal de contas, o tema hoje é bastante interessante, né? Tem tudo a ver com os nossos dias de hoje, né, pastor? Bem atual, a Bíblia é bem atual e esse tema, então, sensacional. E ainda mais se falando de uma igreja que fez parte de um contexto muito interessante, a gente já vai falar daqui a pouco, assim como é nos nossos dias. Bem parecido até, né, pastor? Bem parecido. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós estaremos estudando o livro do Apocalipse, como eu já disse, e mais propriamente a igreja de Sardes. O livro de Apocalipse, ele tem aí trazido muitas dúvidas para as pessoas, mas sabemos que é um livro que traz para a gente esperança. Sim, né? Muitas, né, pastor? Muitas esperanças. Muitas esperanças. E aprendizado. A gente sabe que essas igrejas lá do Apocalipse são igrejas que não existem mais, apenas estão na história. E aí até uma pergunta para a gente fazer para o pessoal. Será que também a nossa igreja, eu estou falando de igreja como um todo, será que a igreja hoje apenas não vai ficar na história, né, para se contar? Qual é o legado que a gente vai deixar daqui a 20, 30 anos? É algo para a gente se pensar também, né, professor? Exatamente. Então, vamos à aula de hoje e tenho certeza que vai abençoar a sua vida e será um tempo de muito aprendizado. Muito obrigado a você que já está com a gente assistindo nessa manhã de domingo, que com certeza vai abençoar você. Mande esse link para alguém, compartilhe no grupo da família, com os amigos. Afinal de contas, aprender sobre a palavra nunca é demais, sempre é bom. Felipe, hoje vamos falar a respeito da igreja de Sardes. Uma igreja que faz parte lá do contexto das 7 igrejas que receberam um recadinho de Jesus, né? E que recadinho, né, pastor? Que recadinho. Não foi só Sardes, outras igrejas que nós já vimos aqui também receberam esta declaração de Jesus. E para a gente entender a realidade daquela igreja, nós precisamos também conhecer um pouquinho do contexto em que aquela igreja estava inserida. Precisamos conhecer a realidade daquela igreja. Sim. Então eu queria que você já começasse aí falando para a gente como
era o contexto, como era a cidade, como era a realidade daquela igreja que estava inserida dentro ali da cidade de Sardes. Sim, pastor. A gente precisa entender que Sardes era uma igreja muito rica, né? A cidade de Sardes em si era poderosa e isso já começou a ter problemas ali. Muito poder se acha autossuficiente, né? E era o caso da igreja de Sardes, né? A sua glória, vamos dizer assim, o seu poderio começou lá no passado, até mesmo antes de Cristo. Olha, interessante. Sardes, ela foi capital de Lídia no século 7 antes de Cristo e viveu o seu tempo assim, top ali, né? Cheio de grana, cheio de poder. Então, esse era um primeiro ponto da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, melhor dizendo. Então, ela era naquele contexto, uma das cidades mais poderosas, né, digamos assim, numa forma mundial. Né, uma outra característica também, uma outra história da igreja de Sardes, da cidade de Sardes, é que ela era, pastor, no alto de uma colina. Né, então, tinha visão de tudo. Né, tinha a visão ampla, né, ao seu redor. Era toda fortificada, toda protegida. E ela se sentia imbatível. Né. Óbvio até, né, pastor, se a gente for olhar, uma cidade forte, uma cidade forte, protegida. Então, para que se preocupar? E era o contexto dessa cidade também. No século XVII, depois de Cristo já, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto. Ou seja, então todo aquele poder que eles tinham foi destruído por um terremoto. Interessante também. E ela também foi reconstruída pelo imperador Tibério. E ali também, pastor, vale ressaltar aqui que nessa reconstrução de Tibério também teve a rainha Cibele, né, e ali também o movimento de idolatria, esses dois também. Né, então, mais um ponto para a gente aprender da história de Sardes. E ela ficou conhecida, né, mundialmente pelo grau de imoralidade, né, de pecado e de decadência, que fez com que ela fosse dominada por isso. E, infelizmente, a igreja de Sardes também foi contaminada por essa situação, por essas coisas que eu disse aqui. E quando João escreveu essa carta à igreja de Sardes, pastor, ela tinha ali, né, o seu poder, sua riqueza, né, que acontece muito hoje, né, nas igrejas de hoje, tem muito poder, tem muita riqueza, porém, a igreja era uma igreja degenerada, não era uma igreja regenerada, né, como podemos dizer. E seus habitantes da igreja, da cidade, eles praticamente se entregavam à luxúria, aos prazeres carnais, né, então foi esse contexto que Jesus falou assim: João, vamos escrever uma carta lá para a igreja de Sardes, para poder dar um alerta para eles, para poder dizer, como assim, vamos ser igreja relevante, não irrelevante, né, que é o título até da nossa lição hoje. Interessante. Gostaram de conhecer um pouquinho da história da cidade de Sardes? E isso vai facilitar muito para a gente entender a condição de apatia e de irrelevância daquela igreja que nós estamos estudando aqui hoje. Exatamente, ela deixou de ser influência e foi influenciada pelas coisas ruins daquela cidade. Exatamente, você falou que era uma cidade rica, uma das mais imponentes daquela época, né? Sim. E isso tem a ver com o comércio, que era muito forte, não só em Sardes, mas haviam outras cidades portuárias ali que o comércio facilitava bastante o enriquecimento destas cidades. E, consequentemente, isso influenciava a igreja. Com certeza, né, pastor? Até porque as pessoas se achavam autossuficientes. Exatamente. A influência ela pode ser tanto pelo lado positivo, tanto pelo lado negativo. E, infelizmente, na igreja de Sardes, ela foi para o lado negativo. Exato. E interessante também, Felipe, que você falou aí da questão de ser uma cidade fortificada, né? E eles estavam ali numa condição já de arrogância, né? De autoconfiança. Exatamente. Eu posso, ninguém vai me atingir, ninguém vai poder nos deter, mas não é isso que a gente vai ver no decorrer da... E aí um fenômeno natural, que foi um terremoto, conseguiu destruir aquela cidade e depois ela precisou ser reconstruída. Então, e assim ainda foi reconstruída errado também, né, pastor? Que construiu, beleza, mas começou ali um movimento de idolatria. Foi o rei ali que reconstruiu, então vamos dar a glória a ele, vamos idolatrar ele. Infelizmente também. Que situação estava aquela igreja. Né? Que contexto interessante. E tem com certeza muito a ver com os nossos dias. Você já vai entender por que nós estamos enfatizando isso.
Então esse era o contexto, Felipe, que Esse era o Jesus contexto. escreve aquela carta, aquele recadinho, aquele bilhete, um bilhete pesado, para aquela comunidade ali de Sardes. Então vamos ler a história? Vamos sim, pastor. Vamos Apocalipse, capítulo 3, né? Tá lá a nossa carta de hoje, nosso estudo de hoje. Carta à igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Você lê pra gente, pastor? Leio, vamos lá. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que carta é assim, pastor? Forte. Fortíssimo. Fortíssimo. A igreja de Sardes aqui, pastor, ela tinha uma autoanálise de ser uma igreja bem espiritual, né? Estamos bem aqui. Estamos bem preparados financeiramente. Então, estamos bem espiritualmente também, mas isso era uma fachada, né? Porque se nós formos olhar aqui nessa carta o diagnóstico que Deus fez dessa igreja, nós vamos ver que não era bem assim, né? Essa era uma visão de quem estava dentro. Exatamente. Não tinha nenhuma falsa doutrina, né? Estava prosperando financeiramente, podemos dizer assim. Então, aparentemente, estava tudo certo, mas não era isso que Jesus viu da igreja. Exato. Quem estava lá dentro, então, tinha essa visão, né? Estamos bem espiritualmente, estamos bem financeiramente, está tudo certo, tudo tranquilo, mas vamos perceber que quem estava de fora, e mais especificamente o próprio Jesus, tinha uma outra visão. Exatamente. E nós vamos poder ver agora quais foram esses diagnósticos que Jesus fez dessa igreja, né, pastor? Diante dessa carta Como aqui. que Jesus enxergava aquela igreja? Porque era diferente daquilo que as pessoas lá viam. E não é diferente com a gente também. Pois é. Como Jesus enxerga você, meu amado, como igreja? Lembrando que igreja não é o templo, né? Exatamente. Somos a igreja que está aí em casa, no trabalho, na rua. E se nesse momento Jesus fizesse um diagnóstico a seu respeito, qual seria esse diagnóstico? Como que Jesus enxerga a mim, ao Felipe, a você que está em casa como igreja? A igreja de Guará, né, pastor, como membros, como é que ele nos enxerga? É uma coisa para a gente se pensar. Para a gente pensar. Uma da primeira coisa que ele enxergou lá, pastor, na igreja de Sardes, foi os crentes mortos. Jesus chegou já dando uma chapuletada já, né? Os crentes mortos. Se a gente for ler lá no versículo 1 de Apocalipse, ele começa dizendo assim: conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus ele chega confrontando essa igreja, dizendo que a igreja parecia um cemitério espiritual. Olha que forte, pastor. Uma igreja que estava morta. Aparente de estar bonita, mas estava morta. Estava podre, vamos dizer assim, né? Até forte dizer isso, mas é o que Jesus via lá dessa igreja. Né? Uma aparência não muito legal, uma aparência enganosa, que estava, além de enganar as outras pessoas de fora, estava se enganando, que é o pior de tudo, né, pastor? Acho que a pior coisa na vida do ser humano é se enganar, né? Transmitir algo que de fato lá dentro não é. É isso que Jesus quis passar para a igreja. E hoje nós vemos muito disso, Felipe. Uma aparência de engano dentro das nossas igrejas, e não estou falando de contexto de igreja local, né, mas de uma forma geral. Né, uma igreja que tem uma aparência relevante, mas na verdade, se for olhar
um olhar mais espiritual, nós vamos perceber essa acusação que Jesus faz. Exatamente, professor. Até anotei uma coisa que eu achei interessante até falar aqui. Crentes que só têm o nome no hall da igreja, mas que ainda estão mortos espiritualmente. Que infelizmente é o que acontece nos nossos dias atuais. E a Bíblia é tão atual, né, pastor, que parece que essa carta está servindo para as igrejas no modo geral, nos dias de hoje. Muitas pessoas estão dentro mortas espiritualmente. Infelizmente, mas ainda dá tempo. Amém, glória a Deus por isso. Além, Felipe, de Jesus enxergar uma igreja cujos crentes estavam mortos, ele enxerga também crentes quase mortos. Como que funciona isso? Exatamente, né? Aqueles que estão quase morrendo, vamos dizer assim, né? Crentes então, tem o morto e tem o quase morto. Exatamente, aqueles que se não se cuidasse, morreria. Né? Que faltava assim, um pouquinho. Ou se posicionava, vamos dizer assim, falando, não, eu tenho que ser relevante, eu tenho que ser verdadeiro cristão, ou também já ia ficar como um cemitério, ia fazer parte desse cemitério espiritual que Jesus disse, né, no primeiro diagnóstico que ele fez à igreja, pastor. Crentes que estavam doentes, né, estavam enfermos espiritualmente, que já estavam à beira da morte. Então temos uma acusação de Jesus, de crentes que estavam naquela igreja mortos. Temos um outro diagnóstico de Jesus de crentes que estavam quase mortos, mas tem um outro também, Felipe. Sim, né, Jesus também conseguiu identificar ali, graças a Deus, né, pastor? Os crentes vivos. Eu quero crer que na nossa igreja ainda há pessoas, né, a maioria, quero crer, vivos, que estão ativos na fé, que não são irrelevantes, que não se deixaram contaminar. E é isso que Jesus quis dizer aqui, né? Naquela igreja havia uma minoria, né, que ainda estavam ali firmes, não deixando se contaminar com as circunstâncias ali, com os pecados, com a sujeira que era aquela cidade, né, com orgulho, com o espírito soberbo. Então Jesus ele também conseguiu diagnosticar pessoas ainda que temiam ao Senhor. E graças a Deus, né, pessoal, que ainda tem essas pessoas lá. Eu quero que também que tem aqui no nosso dia de hoje. Isso está aí no versículo 4, né, que Jesus ele enxerga, identifica ali alguns que ainda não tinham se contaminado, que não tinham se sujado com o pecado, que não tinham entrado neste mundo dos quase mortos e dos mortos que ele cita nos versículos 1 e 2. Mas, com relação aos mortos, Felipe, eu até falar isso agora, é bom a gente dar uma salientada. Porque tem aqui, gente né, que eu vejo que muitas pessoas falam assim, fulano está morto espiritualmente. E já vem a imagem do caixão. Né? Mas ele está na igreja. E aí, como que a gente explica isso? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, e é interessante aqui que existe dois tipos de mortes, né? As duas mortes espirituais. A primeira é aquelas que as pessoas encontram nas condições do ímpio, né? Elas já estão acostumadas com o pecado. Está morto já espiritualmente. Está acostumado a viver no pecado, já não fede mais, não faz diferença. Estou pecando, estou na mesma, estou fazendo coisa errada, estou na mesma, não tem aquele arrependimento, né, aquela contrição de chegar perante o Senhor e falar, Senhor, eu pequei, me ajude a não fazer isso. Então essa é a primeira morte espiritual. E a segunda, pastor, que eu acho mais grave ainda, é aquelas pessoas que estão ativas na igreja, mas que são infrutíferas e inoperantes. Né? Tá viva, mas não tem fruto. A gente até teve agora uma aula, agora na semana passada, retrasada, que fala a questão do Espírito Santo, os frutos, né? Então, tá aí essa segunda morte espiritual. Se você não tem frutos, você está morto. Forte, né, pastor? É forte isso. Até um versículo, né, que fala a respeito disso, se você quiser ler aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer exatamente sobre essa condição de alguém que está vivendo de forma infrutífera, inoperante. Diz assim, pastor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. É isso aí, gente. Então, a aula de hoje está pegando aí no nosso ponto fraco, vamos dizer assim, né? Está pegando firme porque realmente eu acho que a gente precisa acordar. Eu acho que a gente precisa se despertar. Jesus, ele conhece as nossas obras, ele começa as cartas dizendo, conheço
as suas obras. Então Ele conhece a gente. E Ele sabe como que eu estou, como que o Felipe está e como que você está. Ele tem esse olhar para cada um de nós. Podemos enganar, né, pastor? Posso enganar o pastor, mas Jesus nós não podemos enganar, porque Ele afirma aqui pra gente: conheça as suas obras. E eu quero crer, pastor, que o mesmo Jesus que operou lá, que falou aquilo lá, é o mesmo Jesus que fala pra gente hoje. Igreja Metodista Senhora Tinguetá, você que está me assistindo, conheça as suas obras. Exatamente. E aí, gente, como que você está nessa manhã? Você está morto espiritualmente? Você está quase morto, falta só isso. Ou você está vivo. Ou está vivo. Glória a Deus. Ou faz parte desse povo que está vivo, avivado, crente, no meio dessa pandemia aí você não esfriou na fé, você continua aí como um crente, uma igreja saudável, viva, né? É para a gente pensar nesse momento. Esse é o primeiro ponto, Felipe. Mas Jesus também mostra aqui essa igreja que estava morta em alguns pontos, acomodada, né, irrelevante. Deus demonstra um cuidado para com aquela igreja e Ele faz uma exortação, ou algumas exortações para aquela igreja. Né? Sim, detalhe interessante, pastor, que nem toda exortação é para o nosso mal. Exortações é o amor de Deus por nós. A gente precisa receber essa palavra de advertência de Deus para a gente, porque Deus ama cada um de nós. E eu quero crer, pastor, muito nisso, que Deus ele deseja salvar todos. Né? Eu acredito nessa linhagem. E nós devemos ter esse amor por Deus também, porque Ele nos ama, Ele nos corrige, como a igreja de Sardes. Ele tinha todos os motivos, vamos dizer assim, né, para falar assim, ó, pode destruir essa igreja, não quero mais saber, né, uma igreja morta, está aí. Não, mas mesmo assim Ele conseguiu enxergar. Deus ele enxerga coisas boas na gente. Glória a Deus por esse amor que Ele tem pela gente. Né? Não foi diferente com a igreja de Sardes. E Ele deu aqui algumas exortadas na igreja. E a gente vai tratar um pouquinho delas aqui também. Por isso, gente, não fiquem bravos quando o pastor faz uma pregação exortando a igreja. É pro bem, né? Exatamente, né, pastor? Porque a exortação passa por quem está preparando também. Né? Para quem nunca teve a oportunidade de compartilhar uma palavra, de pregar, de estudar, pega na gente primeiro, né? A gente fala, nossa, vou falar disso lá, Senhor. Mas primeiro é pra gente. E mexe na gente, né? E graças a Deus, porque a palavra tem esse poder, né, pastor? Sim. Vamos lá, então, para as exortações. A primeira delas está lá em Apocalipse, capítulo 3, né? O texto que a gente leu, versículo 2. É a questão da vigilância, pastor. Né? E quando se fala de vigilância, hoje, principalmente, se a gente for ver, a gente está moscando, vamos dizer assim, se esse é o termo certo que eu posso usar aqui. Alguns estudiosos vão relatar para a gente que a cidade lá de Sardes era uma cidade montanhosa, né, cheia de montanhas em sua volta, e isso dava uma certa estabilidade para a cidade ali, né? Segurança, fazendo com que eles se sentiam protegidos e não se preocupavam, né, com os territórios vizinhos, de invasão, enfim. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Uma descuidada que deram, o desastre aconteceu. A cidade, ela caiu, né, no ano de no ano 529 a.C., ela caiu na mão do rei Ciro de Pérsia. E olha que coisa, né, pastor? Ele chegou lá, ele ficou em volta da cidade durante 14 dias, esperando uma brecha. E essa brecha aconteceu. E ele entrou e dominou aquela cidade ali por algum tempo. Ele penetrou ali junto com seus soldados e dominou aquela cidade. Então, a primeira mensagem que Jesus traz para a gente, né, advertindo ali aquela igreja, aquela cidade principalmente, ser vigilante, né, ficar atento aos inimigos, ficar atento a tudo aquilo que vai nos tirar do foco que é a nossa salvação. Né? E se a gente for olhar aqui, a gente precisa vigiar na nossa constância, vigiar na intimidade com Deus. A gente só vai ser forte, pastor, eu creio que vai ser forte, atento, se nós mantermos um relacionamento ativo com o Senhor. Tendo devocional, tendo leitura, cultuando ao Senhor. E agora, nesse tempo de pandemia, é algo que a gente deve dobrar a nossa atenção, né? Principalmente na questão da constância. Como é que eu tenho participado dos cultos online? Como é que eu tenho entregado o meu melhor? Né? Eu tenho buscado o meu melhor? Eu tenho adorado, entregado o meu melhor para o Senhor? É algo para a gente pensar.
E até no dia a dia mesmo, né? A gente vê muitas pessoas inconstantes, elas têm altos e baixos. Você vê ela um tempo na igreja, depois ela desaparece, some, depois aparece de novo, né? E essas instabilidades são perigosas. Sim, pastor. São perigosas demais. E aí você falando dessa questão da vigilância, que a cidade ficou cercada por 14 dias, esperando o momento oportuno para invadir, né, a cidade de Sardes. Eu me lembrei do nosso inimigo, o nosso adversário, né, que ele fala lá que ele fica ao nosso derredor. Exatamente. Por que ele fica ao derredor, gente? Porque ele está esperando a hora certa. Sabe aquele momento que você dá aquela como disse o Felipe, aquela moscada, né, que você fica desatento, fragilizado, exatamente nesse momento que ele vai agir, que ele vai achar uma brecha, aquele momento que você cai num pecado, aquele momento que você cede a uma tentação, exatamente naquele momento que o inimigo vai entrar, e aí uma cidade, em uma pessoa, né, vamos colocar assim, que se acha bem, não, comigo ninguém pode, né? Eu sou crente de verdade, e se acha o bonzão, né? A gente precisa tomar cuidado, queridos. Qualquer brecha, qualquer abertura na muralha, o inimigo vai entrar. O próprio Paulo alertou, né? Aquele que está de pé, Isso. cuidado para que não caia. Exatamente. Então fica aí pra gente essa vigilância. Né? Um outro ponto também, pastor, queria destacar a questão de vigiar, é contra os falsos profetas, que se levantam aí, que têm se levantado nesses últimos dias. Né? A gente ficar atento, quem nós temos ouvido, quem nós temos trazido para dentro da nossa casa de uma forma online. Né? Muitas das vezes a gente não dá crédito para o nosso pastor, que nós conhecemos aqui, que nós sabemos quem ele é, né? Como é que é a sua vida, e damos créditos para uma pessoa que está lá distante, do outro lado, que nós nem conhecemos, e está falando uma heresia, e nós não temos ali a base de pegar a palavra e confirmar, nós vamos acreditando, vamos tomando posse disso, e isso, infelizmente, vai nos afastando também, vai nos fazendo ficar não vigilante mais, e isso nos separa de Deus. E um diagnóstico aqui, melhor dizendo, de Jesus para essa igreja é ser vigilante. Porque se nós deixarmos de ser vigilante, nós somos derrubados, nós somos tirados do propósito, né, e isso nos faz perder o foco. E uma outra vigilância também, que vale muito a pena destacar aqui, é a questão da vinda de Jesus. Será que nós temos ficado vigilantes a isso, pastor? A gente acaba caindo na rotina, né, do dia a dia, a gente acaba ficando acostumado e nós esquecemos que Jesus ele tem uma promessa pra gente. Eu vou voltar. Eu tenho visto aí, Felipe, nos últimos tempos, principalmente muita postagem, muito vídeo, né, falando a respeito da volta de Jesus. Essa semana a gente teve aí uma nuvem de gafanhotos que invadiu, aí choveu o comentário de que era um sinal da vinda de Jesus. Queridos, em todos os tempos estamos vendo sinais da volta de Jesus. E não é porque uma nuvem de gafanhoto está vindo aí que Jesus está voltando. É agora, pode né? ser, pode ser. Por que não? Mas Jesus tem uma promessa aqui desde a igreja de Sardes que ele está falando da sua volta. Né? Exatamente. Desde o primeiro século. E é importante estar vigilante, né? Começou lá, olha, tanto tempo que foi escrito essa carta. Então é uma promessa. O tempo nem o próprio filho sabe. Está lá na Bíblia, a Bíblia está dizendo isso para nós. Então qual é o nosso papel? Ficar aí medindo, é hoje, é amanhã, é a nuvem de gafanhoto, é a pandemia, é a guerra. Tudo bem, isso são sinais. Sim. Mas será que o povo está vigilante? Será que eu e você estamos preparados? Né? Será que a igreja como um todo está realmente preparada para a volta de Jesus? Né? Ou será que a gente está como nos dias de Noé? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, e aí isso... Vivendo naturalmente, né? Vivendo naturalmente. Isso tem tirado o nosso foco. Então, bem propícia essa sua colocação aí, de que Jesus está alertando sobre a vinda dele. E uma coisa é certa, né, pastor? Uma das coisas certas da vida é a morte, e de que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Ele é fiel na sua palavra. Nós precisamos ficar vigilantes, vigiar e orar. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Está lá em Mateus, né? Está lá em Mateus, vamos capítulo ler? 24. Vamos ler? Mateus 24, 36. Você me permite fazer a leitura aqui, Felipe? Sim, pastor, cabe bem até esse 36 texto. a 44? Isso.
Vamos ler então. Se você tem sua Bíblia aí, leia comigo. Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, olha só, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Palavra do Senhor. Amém. Então, fiquemos vigilantes e atentos. Porque é sério, né, pastor? Isso é algo muito sério, que nós precisamos urgentemente levar a sério. É tempo de vigiarmos, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas eu quero que está próximo. Amém. Está próximo essa volta. Continuando aqui, pastor, no estudo nosso nessa escola dominical, uma outra advertência, né, que Jesus trouxe para a igreja está lá no versículo 3 de Apocalipse. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça. Então, lembra-te, guarda, lembra o quê? Lembra aquilo que Jesus fez por mim e por você. Né? Jesus, ele morreu na cruz, porque antes de Jesus morrer na cruz, isso todo mundo sabe, nós não tínhamos esperança de nada. Nós já tínhamos um destino a ser traçado, que era o inferno. Né? E até é bom lembrar, o inferno existe. Né? A gente não está falando do inferno, mas o inferno ele existe. Né? E se nós não cremos nisso, der bobeira, não vigiarmos, é para lá que a gente vai. Né? Até é meio forte falar isso, mas é uma verdade, pastor. Você pode me corrigir até se eu estiver falando errado. Nesse ponto, né? Então, vamos lembrar de onde que Jesus nos tirou. A gente estava traçado ao inferno. Deus enviou seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, através de Jesus, nós temos o privilégio de estar nos direcionando ao céu através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Então, lembra de onde Jesus nos tirou. Né? E lembra de onde Ele quer nos levar, que é ao céu. E guardar. Mas o guardar simplesmente não é apenas só guardar, é guardar e praticar, né, pastor? Ter esperança nisso. O salmista vai dizer pra gente lá no Salmo 119, versículo 11, guardei, algumas traduções diz, guardo a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Então nós devemos guardar aquilo que a Escritura já nos disse, antes mesmo de Jesus escrever para Sardes aqui, guardar. Né, no coração e ter convicção, né? O que falta muitas vezes para a gente hoje também é convicção da palavra, que essa palavra é viva, que essa palavra é eficaz, que ela vai acontecer, ela está acontecendo, muitas coisas já aconteceu e vai acontecer. Então, devemos lembrar, guardar no nosso coração para que nós possamos não pecar contra o Senhor. E a Bíblia vai dizer algo importante, né, pastor? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 26, você pode ler para a gente? Claro, ainda sobre a importância do guardar, ele diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quem tem a palavra e não pratica, ou seja, se eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e me preparou um lugar lá no céu e eu vivo aqui na terra de uma forma mundana, então eu estou sendo hipócrita, né? Não estou crendo nessa palavra que diz que eu tenho que crer, que eu tenho que praticar essa palavra, porque há poder nessa palavra, professor. Amém. Lembra-te e guarda. Palavrinhas importantes aí para você. Mas também ele diz aqui, ele exorta, Felipe, aquela igreja sobre a importância do arrependimento. Ele diz lá, né, no texto, arrependam.
arrependa-se do quê? Do pecado, né? Voltando lá para a igreja de Sardes, o contexto deles era de muito pecado, de muita imoralidade, de muita ganância, de muito orgulho. E o Senhor fala, igreja de Sardes, arrependa-se do pecado de vocês. É importante esse arrependimento, porque sem santidade nós não vamos ver a glória do Senhor. Então é necessário também nós se arrependermos. E se arrepender, pastor, é algo muito, muito profundo, né? Não é algo assim, me arrependi hoje, amanhã nós... Não é só uma parte da liturgia do culto, né? Não, é além de uma liturgia do culto. Arrependimento é todo dia, né? É constante. Nós devemos sempre voltar ao Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo. Porque todo dia, pastor, nós pecamos. Todo dia nós falhamos. Embora nós nos policiamos aqui no nosso dia a dia, mas inconscientemente, ou sem, às vezes, sem querer, a gente acaba pecando, né? Porque o pecado, infelizmente, ele habita na gente, ele está habitado na gente. O pecado está aqui, infelizmente. Então nós devemos ficar vigilantes nisso também e se arrepender. Isso é um arrependimento verdadeiro, sincero, que vem lá do coração, né? Será que a gente chora pelos nossos pecados? Né? Qual foi a última vez que nós, como cristãos, choramos pelo nosso pecado? Por aquilo que, muitas vezes, entristece o coração do Senhor? Que nós possamos se arrepender e lutar, pastor, para não cair no mesmo pecado, né? E aqui eu vejo, Felipe, que quando Jesus fala da questão do arrependimento para aquela igreja, além de arrepender-se dessa condição de idolatria que eles viviam, né, de imoralidade, ele chama também o arrependimento para o despertamento do sono. Porque eu vejo que a questão de letargia é o pecado. Sim. Você viver de uma forma apática a Cristo é pecado, gente. Você viver como um morto espiritual é pecado, né? Desagrada o coração de Deus. Você viver fingindo uma espiritualidade é pecado. Então, você, por exemplo, estar na igreja, mas espiritualmente estar morto ou quase morto é pecado. Então, é disso que nós estamos falando aqui, que a igreja precisa se arrepender. E aí a gente já tem falado aqui sobre a igreja irrelevante. Eu vejo que hoje a igreja ela se tornou irrelevante justamente por isso, por falta de arrependimento. Ela se acha, nossa, a igreja brasileira hoje está top, está crescendo, mas que diferença isso tem feito na nossa sociedade? Então eu vejo que por tudo isso nós precisamos nos arrepender, voltar lá para 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim eu abrirei a janela dos céus e abençoarei, mas tem que ter arrependimento. Desperta do que dormes, né? Paulo também diz. Foi até um tema do nosso acampamento também. Então vamos lá, gente, arrependa-se, desperta, chega de letargia. Vivemos e sejamos uma igreja relevante, que é o que Deus quer de nós nesse dia. Amém. Vamos dar uma respirada agora? Depois de falar de exortação, depois de falar aí de diagnóstico de Jesus, né? Agora dessa visão de Jesus, aí vamos agora para uma parte que vamos falar aqui das promessas que Jesus declara para aquela igreja, Felipe. Então vamos para a parte boa agora. Tem coisa boa também para aqueles que, né, guardaram, para aqueles que não estão mortos ou quase mortos. Então existe essa promessa. E nós estamos nessa pegada também, vamos dizer assim, né? Estamos vivendo o evangelho de uma forma verdadeira, entregando o nosso melhor para Jesus. Nós devemos tomar posse dessas palavras aqui, né, pastor? Dessas promessas que Jesus trouxe para a igreja de Sardes, porque ali ele encontrou poucos cristãos, né, que estavam no caminho, que estavam sendo fiel ao Senhor. A primeira delas, vai estar lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5, é que eles andarão no branco junto, pastor. Olha que legal. Se a gente olhar no contexto lá da igreja também, da cidade de Sardes, como a gente já disse aqui no começo, era uma cidade rica. Então tinha uma grande industrialização. E dentro dessa industrialização, era forte na questão de tinta, de tecidos. E Jesus, ele, sabendo disso, olha que interessante, né, pastor? Fez essa analogia, né? Se nós estamos vendo o texto aqui, no versículo 4, no entanto, vocês aí em Sardes têm uns poucos que não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestes.
eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. No contexto lá, essa cidade tinha uma produção forte de tecidos, né, todo branco, mas tinha a questão da moda, né, pastor? O meu tecido hoje vai ser um tecido colorido, um tecido diferente, um tecido moderno, vamos dizer assim. E Jesus fez essa comparação, porque a cidade, querendo ou não, ela, como a gente já disse aqui, vale a pena repetir, ela era contaminada pelo pecado, pela imoralidade. E Jesus dizendo assim, quem tiver a veste branca, comparando a essa fábrica lá que tinha essa industrialização, essa palavra está engasgada aqui, né, dessa produção de tecido, né, de moda. Jesus falou, aquele que não se deixou se levar por essa moda, esse vai andar, né, com as vestes brancas. Esses que honraram o meu nome, esses que não se contaminaram, né, nessa comparação com essas modas daquela época, esses vão ser dignos de vestir as vestes brancas. Olha que interessante, pastor. E Jesus está falando de salvação. Sim. Né? Vestes brancas, o quê? Lavados e remidos pelo sangue. Né? E é a única cor, vamos dizer assim, que deixa a roupa branca, que é o vermelho do sangue de Cristo, né, que nos purifica de todo o pecado, que nos lava. Então, é uma promessa declarada por Jesus. Né? Quem for realmente tocado por esse sangue andarão de roupas brancas comigo. Que bênção, hein, pastor? Que nós possamos estar com essas vestes brancas, nossas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Uma outra promessa, pastor, que, olha, quando eu fui estudar assim, eu fiquei admirado. A segunda aqui que o texto vai dizer pra gente é que, né, no versículo 5, continuará dizendo aqui, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Olha que interessante. O nosso nome vai estar escrito no livro da vida. E um detalhe interessante aqui, pastor, que vale ressaltar, né, das outras cartas que nós podemos estudar já em Apocalipse, aqui na igreja de Sardes, é a primeira igreja que Jesus fala durante essas setes, que dá a respeito do livro da vida. Então, a gente precisa entender, o livro da vida não é um livro de história, né, um continho de fada. É uma coisa séria. E só vai estar com o seu nome escrito lá quem tiver vestido de branco. Então, olha a importância de nós santificarmos, olha a importância de nós louvarmos ao Senhor com a nossa vida, procurando mesmo viver de uma forma santa, né, que vai agradar o nome do Senhor. Então, aquele que tiver com as vestes brancas não terá o seu nome apagado desse livro da vida. Olha que interessante, olha que promessa maravilhosa. O meu nome vai estar escrito no livro da vida, ele vai abrir assim, vai ler lá, Felipe Augusto Campos Baracho, Silvio César Leite, o seu nome. Mas para isso nós precisamos estar com as nossas vestes brancas. Muito profundo isso, né? E você, meu amado, está com o seu nome escrito no livro da vida? Será que nós temos essa convicção? Eu me lembrei de um versículo que fala assim: alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Então, se tem algo que alegra o nosso coração, que deve alegrar nosso coração, é saber que o nosso nome está lá. Né? Porque nós cremos que através do sangue de Jesus nós temos as nossas vestes limpas, brancas, purificadas e não tem mais a contaminação. Né? Então, fenomenal, muito interessante. Né? E continua, não para, né? Olha, essa promessa também é sensacional, né? Aquele que tiver com as suas vestes brancas, né, e tomar posse dessa palavra, ele terá o seu nome confessado perante o Pai e perante os anjos. Pastor, eu fiquei imaginando, confesso, eu fiquei imaginando essa cena. Chegar lá no céu, perante os anjos e perante Deus, o nosso Salvador, aquele que nos criou. Jesus falou assim: não, eu confesso o nome confesso o nome do Felipe, vamos usar exemplo, eu confesso o nome do pastor, porque ele me honrou lá embaixo, ele me serviu, ele estava pronto quando eu chamei, ele não se contaminou com as coisas ruins, ele não se deixou levar por coisinhas, por diz que me disse. Ele estava lá para me servir, ele foi uma pessoa relevante, ele foi uma igreja relevante, que não se deixou se contaminar, mas que pregou o meu evangelho de uma forma intensa, que viveu o meu evangelho. Eu confesso o nome dessa pessoa aqui, Deus, perante você, perante o Senhor. Olha que fantástico vai ser, né, pastor? Jesus, né, que não tinha motivo nenhum para isso, mas Deus assim falou: não, quero confessar. Faz isso por amor. Que sensacional, pastor.
Você falando, eu me lembrei também que quando ele fala aqui de confessar o nome, isso era feito na antiguidade por alguém que representava o outro diante de um tribunal. Olha que interessante. Então Jesus vai ser esse representante diante do grande tribunal, diante do juízo. E esse representante que é Jesus vai estar em nossa defesa. Por quê, Felipe? Se nós estaremos lá de vestes brancas, com o nome escrito no livro da vida, não é pelo nosso mérito. Né? Até porque aqui nós somos pecadores, falhos, erramos, mas é porque nós temos um advogado, Jesus. Graças a Deus. Que se deu, graças a Deus, que se deu por nós, derramou seu sangue, verteu seu sangue ali, para que hoje nós pudéssemos falar isso com garantia para vocês que estão em casa. Teremos ali o nosso nome escrito no livro da vida, e esse Jesus irá nos confessar diante do Pai, próprio Deus, o nosso Criador, e diante dos anjos. Que maravilhoso, queridos. E para isso, lembre-se, você precisa entregar sua vida, você precisa dedicar sua vida a Jesus. Você precisa ter suas vestes lavadas através do sangue dele. E aí, né, pastor, como é que nós estamos? Diante do tema proposto aqui, Sardes, a igreja apática e irrelevante. Analisando toda a história da igreja, analisando aqui os pontos que Jesus pôde levantar nessa carta. Hoje, trazendo para nós, no século 21, 2020, como é que nós, como igreja, estamos sendo? Estamos sendo apáticas, irrelevantes? E eu até quero fazer um atento aqui, o senhor me corrija. Quando se fala de igreja, sabemos que somos nós, porque nós somos igreja. Mas também vale, pastor, eu creio que vale também trazer para a nossa igreja. Sim, o como templo, corpo, né? Como um corpo. Como é que nós estamos sendo na nossa cidade? Como é que nós estamos sendo vistos pelas pessoas que passam em frente à nossa igreja? Como é que as pessoas, ao falarem o nome Igreja Metodista em Guará, vamos pegar o exemplo da nossa igreja, como é que nós somos lembrados? Como é que a igreja de Guará ela é vista? É uma igreja que é reconhecida pela sua riqueza, pela sua grandeza, somente por isso? Ou uma igreja que é relevante, que vai, que faz missão, que prega o evangelho? Testemunhos das pessoas. Exatamente. O pastor é metodista, que bênção. Ou o Felipe é da metodista, misericórdia. É algo para a gente pensar também, E tem tudo a ver com o nosso contexto hoje, pastor. Exatamente. E aí acho que vale a pena a gente vamos falar de, como você citou, a igreja, metodista, a nossa igreja, vamos falar da gente, porque falar dos outros é fácil, né? Exato. Falar dos outros é fácil, mas vamos falar da gente agora. O autodiagnóstico é importante. O autodiagnóstico. Análise. Até porque Jesus olhou para a igreja de Sardes e falou assim, é vocês que eu quero tratar. Então Jesus está tratando conosco hoje, como igreja local. E a gente tem uma história bonita. Sim. Felipe? Nós temos uma história maravilhosa. Nós temos mais de 300 anos de história. Essa história começa no século XVIII. E quando a gente olha para a história do povo metodista, a partir de Wesley, lá no século XVIII na Inglaterra, nós vemos que a igreja, o movimento, não era igreja ainda, mas o movimento metodista foi um movimento de extrema relevância para aquele povo. Tanto é que Wesley e o povo metodista conseguiram revolucionar a Inglaterra no século XVIII. Interessante, professor. Tem uma frase de Wesley, ele citou essa frase respondendo à pergunta das pessoas de como ele atraria as pessoas para esse movimento que ele estava proporcionando. Ele disse assim, eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. Que interessante, né? Relevância. Exatamente. Ele continua dizendo, eu considero todo mundo como se fosse a minha paróquia. Olha que ousadia. E é nosso, criação nossa, Começou nele, John Wesley. Então nós precisamos olhar para a nossa história, porque nós somos metodistas. Ele falou isso, considero o mundo todo como a minha paróquia. Ele não tinha internet, ele não tinha carro, tanto é que ele andava a cavalo. Exatamente, Até tá a música, ploque, 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 sempre a marchar. Metoquis até teve esse episódio. Exatamente, ele não tinha os recursos que nós temos hoje, mas ele disse, o mundo é a minha paróquia. Hoje nós temos tudo, gente.
temos internet, temos carro, temos... E o alcance é até maior, né, pastor? Porque antes ele tinha que viajar dias e dias, até vezes mandar cartas. E hoje a gente tem internet, que estamos aqui, né, na igreja, nesse momento. E você aí na sua casa, tem gente de São Paulo, gente de outros estados nos assistindo. E olha a facilidade que nós temos hoje. Será que nós temos aproveitado isso? Será que o mundo tem sido a nossa paróquia? Exatamente, ou nós temos se limitado apenas aqui dentro. É tempo de nós pensarmos também. Exato. Tem mais alguma coisa que a gente pode relembrar essa relevância do movimento metodista? Uma outra fase que John Wesley citou, acho interessante, né? Falar que fez parte da sua caminhada de um verdadeiro cristão relevante que empregava o nome do Senhor Jesus. Ele: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejo senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Olha que ousadia, pastor. Quantos homens? 100. Olha que ousadia. Dá 100 homens para mim que não temem senão o pecado. Quantos membros tem a nossa igreja? 300? Frequentes, mais ou menos nessa média. Membros arrolados, 550. Gente, o Wesley com 100 abalaria o mundo. E ele abalou, pastor. E abalou. Chegou aqui na gente hoje. Chegou aqui na gente. Nós temos 300. Dá para abalar o mundo e mais aí alguns planetas. Gente, a gente está brincando aqui, mas é muito sério isso. Nós não conseguimos abalar nossa cidade com 300 pessoas. O Wesley dizia que com 300 homens. De que forma eram esses homens? Pecadores. Não, os homens que ele diz assim: dê-me 100 homens que nada temem, melhor dizendo, nada né? temem senão o pecado. Senão o pecado. E ele fala, tem mais que ele fala aí, né? E que nada desejam senão a Deus, ter sede, fome de Deus. E ele abalaria o mundo. E realmente ele abalou o mundo. Se nós formos ver também, professor, tem mais coisas, né, que o Wesley fez, a questão dos bands, né, do Clube Santo, o discipulado que fez parte da vida de Wesley, é história nossa, né, partiu da gente, né, somos metodistas, devemos viver isso com intensidade. Então, quando tiver célula, vamos aproveitar, vamos crescer, não por crescer por números, mas por crescer por vidas que estão sendo impactadas pelo nome do Senhor Jesus. John Wesley era assim, pastor. Ele não se importava com números, ele queria mesmo era pregar o evangelho, alcançar as pessoas com o evangelho da salvação, da graça, do arrependimento. Então é isso que John Wesley deixa de maior legado para a gente. Nós, como metodistas, pertencente a essa história, devemos dar valor para a nossa história, né, para a nossa doutrina, para a nossa igreja. E sermos essa igreja relevante como Wesley foi lá atrás, né, e nós devemos ser também. Exatamente. Já que a gente está falando de uma igreja que estava inerte, uma igreja que estava irrelevante, apática, se sentindo tranquila, eu acho que valeu a pena a gente resgatar essa identidade nossa, né, de igreja relevante, para nós trazermos para os nossos dias e sermos e continuarmos sendo relevantes, né? Com o nosso posicionamento, com a nossa fé. A teologia de Wesley é uma teologia também que influenciou, né, que ajudou a esclarecer muitas dúvidas a respeito da palavra de Deus, da sua firmeza, da sua vida devocional. Gente, Wesley era um homem que jejuava 2 vezes por semana, né? Era um homem que acordava 4 horas da manhã. 4 horas da manhã para ter o seu momento com Deus. Isso é ser relevante. Isso é mostrar que você tem interesse pelo Senhor. E hoje nós queremos ser relevantes, mas sem fazer muita coisa. Eu acho difícil. Exatamente. E nós, como igreja, estamos tendo a oportunidade, estamos sendo despertados nessa manhã a se tornarmos relevantes. Quero crer, pastor, que a igreja agora tem sido, né, e devemos sempre melhorar, né, caminhar para sempre expandir o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Hoje, por exemplo, a gente vai ser relevante. Sim, hoje a gente vai ter uma oportunidade, né, pastor? Sim. De sermos relevantes. Daqui a pouquinho nós vamos estar lá no culto. Vai ser top. Em nome de Jesus. Benção. Você que vai estar lá, vá mesmo no espírito de adorar, de não ter vergonha, né, pastor? E não é porque a gente vai estar lá no carro, mas assim, a gente está acreditando que as pessoas que estão ali no bairro, elas vão ouvir a palavra que vai ser pregada. Sim, aonde vai ser feito o culto daqui a pouco é um bairro carente. É um bairro onde muitas pessoas precisam ouvir o nome do Senhor Jesus. Precisam de arrependimento, precisam reconhecer que há um Salvador que deseja os livrar dessa vida de pecado e tem uma promessa que é a salvação. Então,
É tempo de nós sermos relevantes. E hoje nós vamos ter essa oportunidade, que possamos aproveitar, pastor, de fazermos a nossa melhor celebração, entregarmos o nosso melhor para o Senhor. É hoje, hein? Amém, daqui a pouco. Felipe, suas considerações finais aí. Que aula, gente, especial, com certeza abençoou aí a sua vida, com certeza edificou aí você, né, na manhã desse domingo. E o Felipe vai fazer aqui as suas considerações finais. Que responsa, hein, pastor? Mas assim, pastor, estudando, analisando, refletindo bastante em relação a essa igreja, aquilo que Jesus quis transmitir para eles, eu cheguei à seguinte conclusão, que não há mais tempo para nós sermos irrelevantes. Não há mais tempo de nós ficarmos limitados apenas a 4 paredes. Não há mais tempo de nós nos enchermos espiritualmente. É tempo de nós sermos relevantes. É tempo de nós sairmos. É tempo de nós anunciarmos, pregarmos esse evangelho. E também pregar para a gente, né? De se santificar, de buscar, de reconhecer cada vez mais e ser uma pessoa relevante que vai anunciar o nome do Senhor. Então, essa é a mensagem que eu trago para mim e compartilho com você. É tempo de nós deixarmos algumas coisinhas que muitas vezes nós colocamos como prioridade, que não traz muito sentido nenhum, algum, ou até mesmo fica travando a gente. Mas é tempo de nós pegar, olhar para a Bíblia, olhar para as Escrituras, ver como Jesus foi, ver como Paulo foi, ver como os discípulos foram, né, pastor? Os discípulos pregaram, 3.000 pessoas foram libertos, foram salvos. Por que isso não acontece hoje? Então é tempo de nós termos essa ousadia, né? Porque hoje o mundo está sendo ousado em pregar aquilo que eles creem. E nós, como cristãos, estamos se encolhendo, né? Estamos se diminuindo. Então essa é a mensagem que eu creio que Jesus quis passar para a igreja. Ó, se consertem aí e vamos embora. Vamos, através desse poder que vocês têm, ser relevante. Nós hoje também, nessa mesma proporção, nessa mesma linhagem, sermos uma igreja santa, uma igreja que se arrepende e uma igreja relevante, que vai anunciar o nome do Senhor. Deus abençoe, gente. Amém, muito bom. Eu finalizo, né, dizendo assim, para você que está nos assistindo, faça uma análise da sua vida agora. Né? Você como igreja, você como membro, parte dessa igreja ou de outra igreja, faça uma análise. Como está o seu estado espiritual? Né? Existe morte ou cheiro de morte aí na sua vida espiritual com o Senhor? Pense nisso. E colocaria também, Felipe, se há algum sinal de algo que você acha que não está agradando a Deus, que o Senhor talvez faria agora uma exortação a você, alguma correção, vigia, querido. Vigia. O pecado está rondando aí, vigia. Né? A gente falou aqui sobre isso, a importância da vigilância. Corrija, né, a sua vida com Deus. Ainda é tempo. Jesus está prometendo que vai voltar, mas aproveite enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Se hoje você sentiu o seu coração incomodado com essa palavra, se hoje você achou que é o tempo de você parar de ser apático, apenas olhar com um olhar crítico, às vezes até mesmo, né, de acusação contra pessoas, contra a igreja, queridos, não é momento para isso. Agora é momento da gente olhar para a gente mesmo, ver se a gente não está morto espiritualmente, né, para ver se a nossa vida com Deus está em ordem. Porque eis que estou à porta, né? O Senhor está dizendo isso. E a carta termina dizendo, né? Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém. É isso. Muito obrigado a você que ficou conosco durante essa transmissão, você que nos abençoou aí com a sua presença, com seus comentários. Nós, com certeza, ficamos muito felizes com a sua participação e com a presença de cada um de vocês. Nós vamos orar agora? Sim. Quero agradecer também, né, pastor? A gente está acostumado a estar atrás da câmera hoje, vindo para cá, a gente fica um pouquinho tenso, mas tudo para a glória do Senhor, que seja mesmo algo que venha acrescentar nas nossas vidas. Gratidão, Felipe, pela sua presteza em estar aqui, né, contribuindo conosco, através aí dessa aula. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa igreja, nosso ministério de ensino aqui da nossa igreja, de educação cristã, nossa escola dominical, e que esses momentos tão ricos que nós temos aqui sejam momentos que abençoam, que edificam e que contribuem para o nosso crescimento
espiritual. Felipe, ora por nós, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um domingo que o Senhor nos proporcionou, ó Pai, de estarmos vivos, ó Deus, com saúde, e de podermos, ó Pai, poder abrir a Tua Palavra e ver, ó Pai, que ela é viva, ela é eficaz, ela é atual e fala conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigado, Senhor, por nos exortar, Senhor, por abrir a nossa mente e que nós, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai, em Guaratinguetá, igreja do Senhor, ó Pai, no Brasil, possamos, ó Pai, nos tornar, ó Pai, uma igreja que se arrependa, uma igreja, ó Pai, que se autoanalisa e uma igreja, ó Pai, que se torna relevante, Senhor. Uma igreja, ó Pai, que gera frutos que vão engrandecer o nome do Senhor. Pai, obrigado mesmo por essa aula, obrigado por cada irmão, ó Deus, que pôde assistir essa aula, que pôde, ó Pai, ser abençoado e edificado por Ti, que Teu Espírito Santo, ó Pai, é aquele que convence, venha continuar a nos convencer, ó Pai, e se há algo em nós, ó Deus, que precisa ser mudado, se há algo em nós, ó Pai, que precisa, ó Pai, ser despertado, Senhor, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha mesmo, ó Pai, gerar esse despertamento, essa mudança em nós, Senhor. Queremos também orar, Senhor, já declarando, ó Pai, pedindo as Tuas bênçãos sobre o nosso culto, ó Deus, que acontecerá logo daqui a pouquinho, Senhor. Abençoe, ó Pai, as vidas que vão estar trabalhando. Abençoe, ó Pai, a vida, ó Pai, dos irmãos que vão estar ali conosco cultuando, Senhor. Que seja um tempo marcante, ó Pai, que venha haver, ó Deus, transformação, que venha haver, ó Pai, mudança de vida, que venha haver, ó Pai, salvação, Senhor. Abençoe, Deus, cada momento desse culto, abençoando, ó Pai, cada irmão, cada irmã, guardando, ó Pai, nos livrando de todo o mal. Abençoe a vida do pastor, ó Pai, na condução da palavra, que seja mesmo, ó Pai, um tempo marcante, abençoado, sobrenatural nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração, te louvando pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, ou até daqui a pouco. A gente se vê através aí das nossas transmissões. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.